Oi, pessoal. Vamos falar sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade no que se refere à exposição à radiação ionizante. Onde que está a previsão desses adicionais? No caso de insalubridade, anexo 5 da NR15, que está vigente. No caso de periculosidade, é o último anexo da NR16, vigente desde 2003, em função da publicação da portaria 518. Este anexo também está vigente. Ocorre que o empregado com exposição à radiação ionizante, ele não pode receber os dois adicionais, tá? Ele vai ter que optar por um dos adicionais em função do parágrafo 2º do artigo 93 da CLT, que fala exatamente isso. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que lhe for devido. Então, qual dos dois adicionais que o empregado vai optar? O que for financeiramente mais interessante para ele. No caso de radiação ionizante, a insalubridade é considerada de grau máximo, então ele receberia 40% do salário mínimo. A base de cálculo do adicional de insalubridade é sempre o salário mínimo. Se ele optar pelo adicional de periculosidade, considerando que ele recebe o salário mínimo, ele vai receber 30% sobre o salário mínimo, porque o adicional de periculosidade, ele tem a porcentagem dele é 30% sobre o salário base do trabalhador, sem nenhum acréscimo. Então, se ele recebe o salário mínimo, ele vai receber 30% sobre o salário mínimo. Então, nesse caso de recebimento de salário mínimo, o adicional de insalubridade seria mais interessante para ele, porque tem uma porcentagem maior sobre o salário mínimo, né? No caso de radiação ionizante, como eu falei, é de 40%. Agora, se o trabalhador recebe um salário maior que o salário mínimo, aí sim o adicional de periculosidade pode ser mais interessante para ele, né? Porque apesar da porcentagem ser um pouco menor, 30%, a base de cálculo é maior, tá? Nem vou entrar aqui na questão da monetização do risco no que se refere à insalubridade, tá, pessoal? Mas só para vocês saberem que ambos anexos estão vigentes e o trabalhador pode optar pelo que for mais interessante para ele.